Jai Jai, Namaskaram. Vamos à introdução, uma das introduções, porque a gente tem muitas coisas aqui para trazer no yoga, para quem começa uma prática. Então, para a gente ter uma base dessa jornada, né, que é também do autoconhecimento. Então, o que é yoga e para que é o yoga, né? O yoga significa união, como vocês já devem saber, ou se não sabem, essa é a principal tradução e tradição. Mas se a gente for trazer assim, né? Ok, a gente sabe dessa união minha com o divino, né? A não separatividade dessa centelha divina, uma conscientização sobre isso. Isso é yoga, Atman. Consigo ter a percepção desse todo, né? E eu me sinto nele. Aí tem um estado, né? Desse Atman, o estado de Chitta Vritti Nirodha. Niroda é a nossa transformação, né, do yoga. E então o yoga ele foi citado primeiramente nas Upanishads e também no Gita. O Gita é um reflexo das Upanishads, e aí sugiro a Glória Arieira, porque ela tem, né, essa parte de autoconhecimento através do Vedanta, né? A Glória Arieira, Jonas Mazetti também, que eu gosto bastante. Então, se vocês já quiserem aprofundar nesses estudos dos textos, né? Então, nessa tradição védica, nasce Patanjali. Patanjali se diz, né, na lenda, porque eu ainda não vou te trazer uma base de texto, porque eu ainda não encontrei com mais precisão, mas é dito que ele é o Adishesha, ou a Adishesha, que é a serpente em que Vishnu se deita para ver Shiva na sua dança, no seu Tandava, né? Então, enfim, podemos aprofundar isso em outro momento, mas Patanjali, então, seria, né, uma reencarnação de Adishesha, que é essa serpente que nos traz a força que precisamos ter, porque estamos na Terra, nos traz a força para sustentar o nosso prana, nossa energia vital, nossa energia ancestral aqui, em fluidez com tudo que há, então de forma saudável, e que a gente encontra Atman, que a gente chegue no estado de Atman, que é o não mente e sim consciência, né? Que é o estado de Samadhi, né? O caminho do yoga tem esse olhar para que a gente, esse olhar não, né? Tem esse direcionamento para que a gente chegue num estado onde não há sofrimento. Por quê? Pelo próprio autoconhecimento. Então os Vedas, eles têm um olhar diferente sobre muitos olhares aí que a gente for ver no mundo, né? Porque ele fala que a gente não precisa procurar fora, porque não está fora, mas também não procura dentro, não está dentro. Sou eu, somos nós. Entende? Então, esse estado de Chitta Vritti Nirodha é o estado de Samadhi conscientizado, claro, né? Então, onde eu tenho essa conscientização e a libertação suprema das dores, do sofrimento. Então, o yoga é esse lugar que traz a gente para esse estado. A gente tem um caminho. Então, Patanjali, que nasceu nessa era védica, traz pra gente como se uma metodologia através dos Yoga Sutras de Patanjali, onde ele consegue nos ensinar na prática de yoga, né, como alcançar esse estado na vida em que vivemos aqui e agora. Então, ele separa em 8 partes para que esse caminho seja alcançado. Então, Ashtanga, Ashta, Anga, Ashta, 8, Anga, partes. Não são, a gente não vai categorizar, a gente, na verdade, são partes separadas que são de um todo, não são degraus, entende? Então, a gente trabalha um todo. Então, esse Ashtanga, que é o que a gente traz
Não estou falando da linhagem do yoga Ashtanga, eu estou falando do método ensinado para a base iógica, para a base da que a gente consiga trabalhar para chegar nesse estado de libertação, né, de moksha. Então, essas 8 partes a gente vai trazer nas práticas de yoga. A ideia é essa. Então, nós temos, para que a gente consiga ter um autoconhecimento, para que a gente consiga nos direcionar na vida com mais direcionamento, nós temos os yamas e os niyamas. São partes teóricas e é como se fosse, não, são valores universais. Né? Então eu posso adentrar depois para falar sobre cada um deles, porque tem um caminho interno aí. Então, primeiro anga, primeira parte, yamas e niyamas. Segunda parte, asanas, que é onde a gente faz as práticas para nos ajudar a ter firmamento, para termos domínio sobre este que nos habita, que a gente habita esse corpo, né? Então, os asanas nos ajudam a ter domínio, né? Entende? Não controle, mas o controle também bem direcionado para que a gente consiga abstrair das dores, né? Então, asana. O pranayama, a gente trabalha as respirações e para que a gente mantenha a nossa energia, para que a gente mantenha o nosso prana, para que a gente se mantenha a chama acesa. Então, a respiração é muito importante porque ela também é trabalhada em formas de limpeza, né, com os kriyas do yoga, por exemplo. Muitos são de respiração para a gente conseguir transmutar muitas coisas, as nossas emoções, através disso, né? Não que isso seja o foco principal, que a gente fique pensando sobre isso. A gente pratica para que a gente mantenha o nosso pranayama. E aí nós temos o pratyahara. Pratyahara, a gente abstrai dos sentidos, a gente aprende por exemplo, os 5 sentidos, a gente consegue lidar no sentido de quanto menos incentivos, não, quanto menos interferências permitirmos na nossa vida, mais em paz a gente vai ficar. Então, pratyahara facilita com que a gente consiga estar pleno, independente dos estímulos externos, entende? E outra também é muito bom para quando você tem algum vício, por exemplo, então se você vai aprender a tirar o foco, a dizer chega, a mudar o teu foco para se libertar daquilo e conforme as práticas vão acontecendo, aí você vai ver como vai lidar com aquilo que você tirou o foco. E dharana é o foco principal que a gente precisa ter, né? O foco, que é naquele que observa. Então, você se mantém na presença enquanto tudo acontece. Então, dharana, observação ali. E aí vem a meditação. Na verdade, a meditação já é a observação, né? O dharana, ele te prepara, ele te põe um foco. E aí vem o dhyana, que é a meditação. E através da meditação, no seu estado ali de presença, você alcança samadhi, né? Que aí você alcança a libertação, moksha. E isso não acontece e ficou lá. Me libertei, vou viver uma vida liberta, né? Segundo os mestres e gurus, nós temos estados como esses de samadhi, podem durar segundos. Então, nós temos estados de consciência dessa unificação. Então, isso é yoga. Agora, trazendo isso para a vida prática, quando a gente começa a colocar essas práticas bem direcionadas no nosso dia a dia, como acrescentar no nosso dia a dia, novos padrões, novos comandos de acordo com esses direcionamentos, a gente começa a viver uma vida mais significativa, uma vida mais plena, uma vida viva, entende? Estou viva. E ao mesmo tempo eu consigo lidar com as questões que passam por mim. Não vou ficar uma pessoa que não sente as coisas, mas conforme eu vou me conhecendo, eu vou sabendo lidar com as situações, e quanto mais eu aprendo isso, menos eu permito que as coisas interfiram no meu estado, na minha vida, na minha manifestação, na minha realização. Então, quanto menos identificada você estiver com as situações que acontecem, menos elas vão interferir na sua vida. Ou seja, você vai conseguir realizar o que você precisa, colocar o objetivo e colocar em prática e sempre estar nesse estado de contemplação,
não sempre estar, porque o estado de contemplação está ali no Samadhi, mas a gente pode trabalhar isso para que isso se manifeste naturalmente, até por mudança de vibração, se for trazer aí as questões mais físicas, né, que explicam essas questões, porque realmente muda o interno, muda o externo. Então, tudo isso, vamos trazer então para o Dharma, né, o Dharma, o que é o Dharma, o caminho que a gente tanto fala, eu estou no meu Dharma, será que eu estou, qual é o meu Dharma? O teu Dharma são os seus valores. Você pode trabalhar com o que você quiser, você pode fazer qualquer outras coisas. Se você está no teu Dharma, não tem como dar ruim, né? E se dá, tudo bem, a gente lida com os processos, mas o Dharma é o teu alinhamento com os seus valores, com o seu coração, né? Com Atman, com Brahman, com Ishvara, né? Com Deus, com a fonte, com a suprema consciência, que é a busca do yoga. Isso não é tão fácil, né? No sentido de você vai colocar disciplina, e a disciplina tá lá nos yamas e niyamas, onde a gente vai colocar o passo a passo da nossa rotina para nos ajudar nesse processo. Não é só fazer essas práticas de asanas e de pranayama e de meditação só. Tem todo um processo de dia a dia que os yamas e os niyamas nos ajudam a direcionar para facilitar todo esse processo. Então, para quem está começando as práticas, eu acho que essa é uma boa introdução. E é isso, né? Vamos ter boas práticas e manter ali na desidentificação. Das coisas que passam, das coisas que a gente pensa, para que a gente consiga simplesmente estar no estado da nossa centelha divina, para conseguir aplicar e ter a vida mais realizada, mais contemplativa, então numa bem-aventurança aí, Ananda, né? Então, Jai Jai, que a gente tenha boas práticas.